todos. Que Jesus me ajude a desenvolver o tema que hoje proponho e que virá ao encontro da necessidade de nós sabermos que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, é uma ciência. Nós temos muitas pessoas céticas, muitas pessoas descrentes, até pessoas detratoras da nossa doutrina. Então torna-se necessário, vez por outra, apresentarmos os vastos elementos que existem dos grandes homens de ciência que pesquisaram o Espiritismo e a mediunidade. E a mediunidade, tem-se manifestado desde sempre, com um vigor indomável. E assim se mantém, independentemente de acreditarem ou não. Só que essa característica humana tem levado os cientistas e os intelectuais do pensamento filosófico quase que obrigatoriamente a fazerem exames atentos, a fazerem estudos sérios. Assim, nos mais diversos gabinetes de investigação racional, estes sábios mergulharam na complexidade do assunto, procurando respostas para estes fenómenos e inscrevendo-os nas conquistas do século XIX, século XX. A par com aqueles que tudo faziam no mecanismo das ciências físicas e também do psiquismo nascente, outros, ao contrário, sem se darem a qualquer trabalho de realizar um consciente estudo deste assunto, rotulavam tudo e todos de farsas e farsantes. E faziam-no por puro preconceito. Preconceito não só científico, mas também muito preconceito religioso. Felizmente, para a nossa doutrina e para nós, que a ela nos vinculamos, verdadeiros homens de ciência trabalhando com admiráveis médiuns sérios e honrados, foram dando passos de gigante, comprovando cientificamente aquilo que os seguidores da nossa doutrina já acreditavam pela fé da razão, a fé raciocinada. Seria muito fastidioso enumerar todos os nomes célebres que, de uma maneira ou de outra, deixaram provas indeléveis das verdades do Espiritismo. Também não seria possível arrolar todos os trabalhos que foram feitos para atingir estes fins. Todavia, não podemos deixar de citar alguns para conhecimento geral daquilo que a ciência já acredita, que a ciência já comprova em relação aos fenómenos mediúnicos. Comecemos pelo professor Alfred Russel Wallace, um homem extraordinário de ciência, célebre naturalista, geógrafo, antropólogo, biólogo, contemporâneo de Darwin. Foi na Inglaterra o primeiro a proceder a investigações de ordem científica, atestando a realidade dos fenómenos, através de um inquérito que foi mandado realizar pela Sociedade Dialética de Londres. Também o Dr. Paul Gibier, médico, bacteriologista, naturalista, psicólogo e fisiologista francês. Este homem foi diretor do Instituto Pasteur de Nova Iorque, membro da Academia das Ciências dos Estados Unidos. Depois de muitos exames, vê os médiuns como deslocados do corpo, segundo as suas palavras. Também o eminente professor Théodore Flournoy, professor de Psicologia na Universidade de Genebra, desenvolvendo a sua teoria da criptomnésia, literalmente memória oculta, ou memória inconsciente, ou a memória ancestral, ou ainda a memória subliminar. Escreveu
um livro muito curioso, Da Índia ao Planeta Marte. Este livro foi traduzido para várias línguas e ele concorda com o conceito de Pierre Janet quanto ao subconsciente e às psicopatias. Por seu lado, Pierre Janet, também psicólogo, psiquiatra, neurologista francês, fez importantes contribuições para o estudo moderno das desordens mentais e emocionais, envolvendo as questões da ansiedade, das fobias e outros comportamentos anormais. Ele estudou à exaustão a médium Hélène Smith e constatou que ela falava sânscrito, oferecendo detalhes históricos sobre a Índia antiga. E esses detalhes não se encontravam em compêndios conhecidos. Só após fatigantes buscas, aquilo que ela falou foi comprovado. Hélène Smith era pseudônimo. O seu nome verdadeiro, Catherine Elise Müller. Nasceu em Martigny e faleceu em Genebra. Foi uma mulher psíquica francesa muito famosa, finais do século XIX. Ela própria alegava ser a reencarnação de Maria Antonieta, entre outros, bem como dizia comunicar-se com marcianos. Seus contactos com espíritos evoluíram das usuais comunicações das mesas girantes para transes profundos de sonambulismo. Quando acordava, nada se lembrava. Dizia que tinha um guia espiritual, Leopoldo, o qual era consultado por várias pessoas na época. Recebia comunicações de diversas personagens históricas, tanto por psicofonia, modulando a sua voz e o seu modo de falar de forma diversa, consoante quem recebia, e psicografias, com caligrafias diferentes, conforme a entidade que se comunicava. Em transe, ela descrevia imagens claras de suas próprias existências anteriores, de sua estadia em locais, em épocas distantes, incluindo no próprio planeta Marte e em outros planetas. Ora, foram bastante significativas, dentre outras, sua personagem e suas descrições do espírito de uma princesa hindu, Simandini, filha de um cheque árabe, e foi a 11ª esposa de um príncipe indiano, o príncipe Sivruka de Kanara. Ela afirmava que ele tinha tomado a fortaleza de Chandagiri em 1401. Nesses transes, a médium falava e escrevia em árabe e em sânscrito antigo, línguas que ela não conhecia. A partir de incursões suas, por desdobramento a Marte, produziu diversos desenhos e gravuras. Narrava detalhadamente seus contactos com os marcianos, seres que ela dizia de aparência humanoide. Citava inclusivamente o governante do planeta Marte, Astané, da cidade que visitava. Descrevia a vegetação, as flores, as cidades, os prédios e até os veículos deslizantes, que não tinham nem rodas, nem eram puxados por cavalos. Voltando aos homens de ciência, Sir Oliver Lodge, um notável professor de física do Colégio Universitário de Liverpool, diretor da Universidade de Birmingham e professor em Oxford, encontra, através de uma médium, a senhora Piper, o seu filho, Raymond,
morto em 1915, nas trincheiras da Flandres, nos meses iniciais da Primeira Guerra Mundial. Identificou-se o falecido, entre aspas, com pormenores significativos que o próprio pai só conseguiu mais tarde comprovar e confirmar. Oliver Lodge visitou vários médiuns e escreveu sobre a experiência que tinha com eles um livro que se tornou um best-seller à época. E ao todo, ele escreveu mais de 40 livros sobre vida após a morte, o éter, a relatividade e a teoria eletromagnética. Inclui-se na sua obra o livro Ciência e Mortalidade, de 1908, e também O Éter no Espaço, 1909, e o livro que o tornou mais conhecido sobre o seu filho, Raymond, Vida e Morte, em 1916. Ora, com o andar do tempo, o desvio da rota da ciência académica tornou-se alvo de vigorosas agressões por parte de colegas, seus colegas de profissão. Mas ele não teve medo. Ele tinha plena consciência dos riscos que enfrentava. Marchou para a arena do circo, à maneira dos mártires cristãos. Mas foi, sobretudo, um mártir da ciência. Foi um exemplo vivo de coragem, porque nunca deixou de dar testemunho da sua fé. Mas que fé era essa? A fé consciente, a fé racional e até mesmo uma fé exigente, como nos é ensinado por Kardec. Não mais a fé cega, proveniente da submissão medrosa e às vezes até incondicional aos princípios dogmáticos de muitas religiões e de muitas doutrinas. Mas, ao contrário, a fé que serve, ao mesmo tempo, de fundamento à religião e à ciência. É uma fé superior. É a fé que exclui crendices. E não é uma graça. Não é uma graça que vem do alto, mas uma conquista do homem através da sua própria evolução espiritual. Por isso mesmo, essa fé não é apenas divina, é humana e divina ao mesmo tempo. Os homens cultos, em geral, e particularmente os homens de ciência, fogem da fé religiosa, mas não podem escapar às garras lógicas da fé científica. Sir Oliver Lodge oferece-nos um exemplo extraordinário e decisivo da conjugação desses dois aspectos da fé, religiosa e científica, que no fundo é uma só. Como um rosto também se compõe de duas faces. Ele não foi somente um cientista de talento, um pai amoroso, foi sobretudo um homem de visão plena e de um apurado senso crítico, ao desviar a sua atenção para pesquisas espirituais, deixando as cátedras normais para fazer pesquisas espirituais, e desempenhou o difícil papel de vanguardeiro de um tempo em que a ciência e a religião caminharão juntas pela mesma estrada da vida. A médium Sra. Piper, de seu nome verdadeiro Leonora Evelina Simons, também ficou muito conhecida como Leonora Piper, era uma médium americana. Foi uma das mais notórias médium da história do espiritualismo e da parapsicologia. Foi provavelmente a personalidade médium mais estudada e uma das mais validadas pelos cientistas. Foi profundamente investigada
durante a sua vida, em mais de 25 anos. Milhares de páginas foram publicadas, com relatos de suas sessões e análises realizadas por uma diversidade de pesquisadores renomados, mais notoriamente o cientista da Universidade de Harvard, William James, bem como também o advogado e parapsicólogo Richard Hodgson, considerado um perito em desmascarar fraudes. O primeiro deixou-nos esta reflexão: se você deseja questionar a lei que todos os corvos são negros, não precisa mostrar que nenhum corvo o é. É suficiente provar que um único corvo seja branco. Meu próprio corvo branco é a senhorita Piper. O segundo afirmou: os comunicantes eram, ao menos em muitos casos, o que eles alegavam ser. Isto é, os espíritos sobreviventes de seres humanos previamente encarnados. Também o grande professor Alexander Aksakov, um filósofo ilustríssimo, conselheiro de Estado do czar das Rússias, Alexandre III, diplomata, lúcido mestre na Universidade de Leipzig, e após um acurado estudo do subconsciente, com as médiuns Elisabeth d'Expérience, Eusápia Paladino, William Eglinton e Henry Slade, apresenta em 1890 uma obra monumental, Animismo e Espiritismo. Este livro hoje é um dos mais clássicos da doutrina espírita. E o que dizermos nós do professor Charles Richet, médico fisiologista francês? Descobriu a soroterapia e também a anafilaxia. Foi laureado com o Prémio Nobel da Fisiologia de 1913. Por curto tempo, foi talvez o maior adversário da mediunidade. E quando decidiu ir investigá-la, a sua ideia, a sua intenção, era provar que tudo era falso. Mas acabou por se interessar pelos fenómenos paranormais e aprofunda o estudo de uma nova ciência que ele apelida de metapsíquica, palavra nova criada por ele, porque, ao contrário de Olivier Lodge, não teve coragem de enfrentar as cátedras francesas. Não teve a coragem de afirmar o que era a verdadeira mediunidade, o que era a comunicação dos espíritos, o que era o espiritismo, e cria uma doutrina irmã, a metapsíquica, ramo que ele considera ser da psicologia experimental e que definiu como a ciência que tem por objeto os fenómenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem inteligentes ou a potências desconhecidas, latentes na inteligência humana. Uma forma diferente de falar de mediunidade. Analisa as experiências levadas a cabo por Crookes e também por Bolzano, referindo-se a que os médiuns recebiam vibrações mentais. A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, foi o estudo do ectoplasma, substância que é responsável pela viabilidade dos fenómenos ditos objetivos, sobretudo os fenómenos de efeitos físicos. Também um pesquisador alemão, o professor Reichenbach, estuda os fluidos e o seu papel na mediunidade. Apresenta a teoria vitalista da força ódica, que nós, os espíritas, chamamos de princípio vital. Frederick Myers, psicólogo de Cambridge,
que foi um erudito literato inglês, famoso pelos seus escritos notáveis, os seus estudos sobre os fenómenos espíritas. Junto com William James, que já falámos, também filósofo e psicólogo americano, que foi o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos. E fê-lo após infaticáveis pesquisas. E concluem, com certeza absoluta, que o fenómeno da mediunidade não procede das vias sensoriais comuns, dos nossos 5 sentidos normais. Daí, muitos considerarem a mediunidade um 6º sentido. Charles Hugo registra versos em inglês, sendo francês. Versos de Lord Byron, falecido há muito tempo. E são confirmados e autenticados pelo seu pai, Victor Hugo, o qual declara que o filho não conhece a língua inglesa. Luigi Arnaldo Vassallo, jornalista, reconhece o seu filho defunto romano através da médium Eusápia Paladino. Conversou com o seu filho, através da médium, em dialeto genovês, sendo que ela médium analfabeta e só com muita dificuldade se expressava em napolitano. Vassallo, depois disto, escreve um livro, Os Invisíveis. O professor César Gama, o doutor Franco Rocha, estudiosos do psiquismo, assistiram a experiências em que o médium Carlos Mirabelli, brasileiro, escreve em grego, árabe, alemão, francês, inglês, espanhol e traça caracteres e hieroglíficos egípcios. O próprio barão de Guildenstern, médium pneumatógrafo, pesquisando intensamente, constata a escrita direta proveniente dos espíritos. Esses fenómenos, diz ele, estão agora firmados sobre uma base sólida dos factos, permitindo que, de hora em diante, consideremos a imortalidade da alma como um fato científico e espiritismo como uma ponte lançada entre o mundo e o invisível. Escreveu ainda um outro livro, A Realidade dos Espíritos. E chegamos a William Crookes, o insigne físico inglês. Pesquisando a mediunidade de uma adolescente, Florence Cook declara serem reais as materializações do espírito Katie King, que durante 3 anos, todas as quartas-feiras se materializava, fazendo repetidas vezes e tornando-se uma visita habitual da casa do professor William Crookes. O fenómeno é puro e simples. A doutrina é clara e nobre e só apela a uma única coisa. A nossa doutrina só nos pede uma única coisa: a renovação espiritual do homem, a nossa melhoria. Então, longa é a lista dos pesquisadores que travaram relações com os desencarnados e divulgaram o verdadeiro renascimento da fé cristã. Foi com o aparecimento do Espiritismo que se iniciou a fase do estudo científico da mediunidade. Aí temos o Livro dos Médiuns, o maior tratado que existe no mundo sobre a questão da mediunidade. A ciência e o Espiritismo, atualmente informando e explicando os postulados da vida eterna,
São as vésperas luminosas a brilharem, banhando-nos as criaturas de luz para a nossa libertação final. Estamos no caminho para as praias sem fim da nossa eternidade ou imortalidade. A doutrina que, tal como Richard Bach, autor de Fernão Capelo Gaivota, que praticamente todos conhecemos, este homem afirma que nada acontece por acaso. Não existe a sorte. Há um significado por detrás de cada pequeno ato. Talvez não possamos ver de imediato, com clareza, mas sê-lo há antes que passe muito tempo. Poderíamos alongar-nos mais, continuando a falar de grandes homens de ciência, mas entendemos que por ora demos pelo menos elementos para que vocês, se quiserem, possam pesquisar e estudar, levando a que possamos, diante daqueles que são os detratores da nossa doutrina, os descrentes, os céticos, levá-los a pensar que, afinal, espiritismo não é uma seita de crendices. Não. É uma ciência, é uma filosofia, é uma nobre religião. Porque, religando-nos com Deus, cumpre o seu papel de religiosidade, já que a religião é religar-nos com Deus. Então espero não vos ter amassado com tantos elementos. Todos eles estão disponíveis para vos ofertar, se assim o desejarem, para as vossas pesquisas. Não tenham pejo em me pedir. Precisamos divulgar a nossa doutrina dentro do conceito de ciência, para que as nossas casas sejam idóneas e respeitadas. Idóneas elas são, mas sobretudo sejam respeitadas. Que as pessoas percebam que nas casas espíritas não há milagres. Se é isso que buscamos na doutrina espírita, desiludamos-nos, porque não vamos encontrar milagres. Vamos encontrar espíritos abnegados e puros que nos querem ajudar, que nos fortalecem para sermos nós a resolver as nossas coisas. Com a ajuda deles, sem dúvida, basta esse fortalecimento. Basta muitas vezes que desanuviem a nossa mente e possamos, de modo lúcido, buscarmos as soluções que precisamos. Isso eles fazem, sim. E isso nas casas espíritas nós podemos ajudar. Também harmonizar as nossas energias, que por vezes temos muita energia ou temos pouca. Se temos muita, é necessário que ela nos seja tirada através dos passos dispersivos. Se temos pouco, que ela nos seja reposta pelos passos concentrantes. Tudo em função também de uma mediunidade de ajuda ao serviço do próximo. Pela vossa atenção, muito obrigado.